Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional, 792, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional, 792, volume do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar na energia pior que existe, que é a energia magnética. E os quadrúpedes e os bípedes também são ferozes. E todos são filhos do eixo da Terra, todos são Exus, e vão pegar no garfão para espetar esses materialistas que pensam que a matéria tudo é. Não estão vendo que a matéria é uma coisa ruim? A matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Os materialistas são os que estão com a fé, a esperança e a caridade. Em 1935, terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. Por isso está aí no mundo essa grande mortandade. E não sentiram a mudança da fase por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças das energias. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para quando o raciocínio estiver pronto pela cultura racional, está pronto para voltar ao seu estado natural, para ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade com esses que já foram leitores do livro, para voltarem ao seu estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Depois que o raciocínio estiver pronto, está preparado para voltar ao seu estado natural com seu corpo de energia, de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Mas tem que desenvolver o raciocínio na cultura racional. Depois que estiver pronto, com o raciocínio desenvolvido, volta ao seu verdadeiro estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria tanto desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito pela energia magnética para dar uma chuva de pau nos pensadores. E por isso que vivem em constantes desacertos. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem,
o pensamento não avisa. Se o pensador tiver que fazer uma viagem de ônibus e sofrer um acidente, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem de trem e haver um choque de trens, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. E tudo que o pensamento fez e a imaginação está a caminho da falência, tudo falindo naturalmente. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando todos para voltar ao seu verdadeiro estado natural. E o natural de todos é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Depois que estiverem com raciocínio desenvolvido pela cultura racional, volta ao seu estado natural, ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações, e vão se transformar na energia pior que existe, que é a energia magnética, que é mal puro, que é puro mal, vão se transformar em quadrúpedes e bípedes. Os quadrúpedes e os bípedes são ferozes, porque são feitos pela energia pior que existe, a energia magnética. E a natureza guarda o câncer, guarda a leucemia, guarda o AIDS. Isso são males naturais da natureza. E há milhões de milênios que a pessoa vem morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, porque aqueles que são leitores do livro começando a conhecer a cultura racional, voltam ao seu estado natural. Quando o raciocínio desenvolvido, que é ser um corpo de energia de vida eterna, e com seu progresso de pureza, e vivem todos aí desconhecidos de si mesmo. Ninguém sabe o porquê assim são. Ninguém sabe de onde vieram e para onde vão. Ninguém sabe para onde irão. Para onde irão? Irão para as classes inferiores. E ninguém sabe de onde são. Agora é que estão sabendo que são corpos de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Agora, na cultura racional, é que estão sabendo de onde são. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade. Aqueles que já foram leitores do livro continuam a leitura para voltar ao seu verdadeiro estado natural, depois que o raciocínio estiver desenvolvido pela cultura racional. E o estado natural de todos é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E esse conhecimento é do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E há milhões de milênios, vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, porque esses que nascem aí estão prontos para desenvolver o raciocínio, para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E aí está a salvação dos que começaram a ler, mas não terminaram, não puderam desenvolver o seu raciocínio. E no mundo a coisa está preta. Terminou a fase do pensamento e todos os seus feitos estão a caminho da falência. Tudo falindo naturalmente. Tudo que o pensamento fez e a imaginação. E muitos sendo sequestrados, sendo roubados, sendo rendidos por armas de fogo. E às vezes acabam matando. E o terrorismo que está em todo lugar.
O mundo está passando por essa calamidade pública porque estamos na era do fogo. E na era do fogo é salve-se quem puder e se puder. Quem tem mais fogo é que vence guerra. Estamos passando por essa era, a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. E muitos sendo rendidos por armas de fogo, sendo roubados, sendo ameaçados de morrer. E esses que estão com o pensamento seco, secando o pensamento, seca o sentimento, e já não sente mais o que faz. E esses que estão com o pensamento fraco, deram para o tóxico, deram para a cocaína, para a maconha. É o pensamento enfraquecido. Tudo porque está vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E não tiveram tempo de sentirem as mudanças naturais das energias. E por isso que ficaram com o pensamento enfraquecido, porque em 1935 terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. É por isso que está aí essa grande mortandade no mundo. A mortandade no mundo está demais, porque não existe efeito sem causa. Terminou a fase de monstros, porque todos nasceram do chão, e a natureza arranjou uma epidemia e acabou com os monstros. Terminou a fase dos selvagens, a natureza arranjou uma epidemia para destruir os selvagens. Terminou a fase dos civilizados, a natureza arranjou a maior moléstia para destruir os civilizados, que é o câncer, a leucemia, o AIDS, porque mudou a fase do pensamento para a fase racional, a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido pela cultura racional, volta ao seu estado, ao seu verdadeiro estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, porque não há efeito sem causa. Todo feito tem a sua causa. E há milhões de milênios que vê a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Aqueles que já foram leitores vão continuar com a leitura para voltar ao seu mundo de origem, depois que o seu raciocínio desenvolvido. Quando estiverem com o raciocínio desenvolvido, volta ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. Tudo que o pensamento fez está indo à falência, naturalmente, porque o pensamento não foi feito para acertar, o pensamento foi feito para lapidar o pensador, e o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria tanto desacerto na vida dos pensadores. E vem a natureza há milhões de milênios, preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural. E a cultura racional é de paz, amor, de fraternidade e de concórdia, todos concordando com todos. Fé é do traidor. Esperança é a última que morre. Está com a esperança que fulano está doente, que vai ficar bom, acaba morrendo. A crença é do caduco. Acredita em todas as religiões e vive caducando desse jeito. A fé é do traidor. Está com fé que vai ganhar no bicho e joga o dinheiro todo. Chega na hora, não dá o bicho e ficou sem o dinheiro.
e a esperança é a última que morre. Então diz a religião: fé, esperança e caridade são as pessoas da Santíssima Trindade. Há milhões de milênios que vem a natureza nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Vem preparando a humanidade para depois que estiverem bem preparados, volta ao seu estado natural. Depois que estiverem com seu raciocínio desenvolvido, está pronto para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E foram muitas vezes chamados à atenção, mas não quiseram ouvir. Muitas vezes foram chamados à atenção e não quiseram dar atenção. Agora estão aí, pelejando para desenvolver o seu raciocínio, para depois que ele estiver desenvolvido, voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Todos nasceram do chão. Somos civilizados com capa daquilo que não somos. Somos uns vegetais em forma de animais. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Aqueles que abandonaram o livro querem agora desenvolver seu raciocínio, porque com o raciocínio desenvolvido, está pronto para voltar ao seu estado natural, que é ter um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A continuação dessas mensagens se encontra no 793, volume do Histórico.